Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Hoje, para a gente falar dos jogos de quinta-feira da Copa do Brasil, Fluminense e São Paulo se deram melhor, hein? Os tricolores, noite de tricolores, né? Nessa rodada de quinta da Copa do Brasil. Começar por esse Fluminense e Cruzeiro, cara, que pressão absurda, mano. Que pressão absurda. Assim, um jogo que eu não sei como é que o Cruzeiro segurou só um gol, cara. Eu não sei. Um gol não, dois, né? Eu não sei como foi possível, porque o que tomou de pressão, o que teve de bola na área, defesa, bola na trave, bate e rebate, é impressionante, né? A pressão que tomou o Cruzeiro, a pressão que criou, né, a equipe do Fluminense, mas conseguiu. O Cruzeiro conseguiu segurar o primeiro tempo, foi muito agitado, né? O Fluminense muito agressivo, muito incisivo, muito vertical, buscando oportunidades. E o Cruzeiro teve um jogador expulso, ainda quando estava 0 a 0, né? Teve um jogador expulso, né? Só confirmar aqui quem foi. Foi o Giovani, né? Entrada dura para cima do Nonato. Aliás, uma entrada, cara, cabulosa a entrada, assim. Não sei nem como esse tipo de entrada dá lesão grave, cara. O juiz a princípio deu um amarelo, né? Foi revisar no VAR. E aí, após a revisão, ele acabou expulsando o jogador. E com isso, o Fluminense, que já estava muito melhor, aproveitou a oportunidade, fez o primeiro gol, né? Gol do Manuel. Só que o Cruzeiro, cara, conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, gol do Oliveira, né? E o Fluminense pressionando. Segundo tempo, seguiu a mesma tônica do primeiro. Fluminense pressionando, obviamente, né? Aí já cadenciando um pouco mais, porque óbvio, primeiro tempo muito, cara, muito corrido, né? Muita intensidade, muita exigência física, né? O time naturalmente cai de produção, mas com um jogador a mais conseguiu buscar a vitória com o Cano, né? E eu acho que em virtude desse cenário, desse contexto, pô, com 11 jogadores você já tá tomando pressão. Com um jogador a menos você só tomou 2 gols, né? Saiu com o Fluminense consegue sair com uma vantagem de apenas um gol, né? O Cruzeiro vai fazer o segundo jogo no Mineirão com uma desvantagem de um gol apenas. Cara, o que o Cruzeiro conseguiu fazer foi. Dá até para dizer que foi heróico, né? Mas sentiu aí um gostinho do que vai ser a Série A, né? Se o Cruzeiro assim concretizar a sua volta à Série A, já conseguiu sentir um gostinho. Existe uma diferença muito grande, cara. A diferença ficou evidente, né? Óbvio que no segundo jogo no Mineirão, a gente pode ver outro cenário, né? Um Cruzeiro indo pra cima, um Cruzeiro buscando mais. Um jogador a menos, pô, de repente está com os jogadores, segundo tempo poderia ter sido diferente. Então, assim, senti um gostinho do que é jogar com o time da Série A. O Pesolano acho que pôde ver, né? Apesar de, pô, pode estudar, você pode fazer o que quiser, mas o nível de enfrentamento, né? A intensidade que uma equipe de Série A consegue pôr, até pela qualidade dos jogadores, ainda mais esse Fluminense, é diferente, cara. É muito diferente do que tudo que o Cruzeiro, o Pesolano, tem visto na Série B. É muito diferente. Então ele conseguiu sentir esse gosto e tem material bastante para fazer um bom jogo na volta. O placar não, a classificação tá em aberto, né? O Fluminense perdeu uma grande oportunidade, né? Com um jogador a mais, com a pressão que conseguiu, com a produção ofensiva que teve, era partida para ter saído, sem brincadeira, assim, com todo respeito ao torcedor cruzeirense, se tivesse terminado 5-1, 6-1, não era absurdo nenhum. É impressionante o que conseguiu produzir o Fluminense, mas, né, atacou e não marcou, né? Não foi eficiente e falei e vou repetir, eu acho que esse sair com uma desvantagem de apenas um gol desse duelo foi no mínimo heróico da equipe do Cruzeiro, porque leva agora para o Mineirão, jogando ao lado do seu torcedor, uma desvantagem mínima, né? Que o Cruzeiro conseguir apenas um gol já leva a disputa para as penalidades, mas acredito que não vai ter vida fácil não. Falei e sendo repetitivo, como diria Mauro Betting, o nível de uma equipe da Série A com uma equipe da Série B, mesmo que seja o líder da Série B, é diferente, né? Ainda mais um Cruzeiro que com o Pesolano tá com um perfil um pouco mais ofensivo. É o tipo de jogo que o Cruzeiro gosta. Que o Cruzeiro gosta não, que o Fluminense gosta, né? O Fluminense do Fernando Diniz. Pô, se você pega um adversário que ele se propõe a se recuar e ser reativo,
esse é o adversário traiçoeiro pro Fernando Diniz, né? Agora, quando você tem um adversário que vai pra cima, que vai pro enfrentamento, que vai bater de frente, esse é o tipo de jogo que o Fernando Diniz gosta, né? Nesse tipo de jogo ele costuma prevalecer. Então, se o Cruzeiro não tomar um cuidado, o jogo da volta vai ser pegado, vai ser bom, mas vai ter o mesmo resultado, né? Vai ter uma vitória do Fluminense. Porque eu repito, as equipes do Fernando Diniz tendem a ser ofensivas, né? Por seu DNA, né? O jeito de pensar futebol do Fernando Diniz, ele é mais ofensivo, dá posse de bola, deixa a defesa um pouco mais esguarnecida. Aconteceu nesse jogo. O Cruzeiro, apesar da produção do Fluminense, o Cruzeiro teve oportunidades de ampliar o marcador, né? Fez o gol do empate aí no primeiro tempo, mas no segundo tempo, umas poucas oportunidades que o Cruzeiro teve no contra-ataque, teve chance de fazer mais um gol. Não conseguiu também ser. Não conseguiu também ser. Como é que é a palavra? Esqueci. Eu acabei de falar a palavra. Não conseguiu ser efetivo, né? Não conseguiu ser efetivo. Então, jogo muito bom, jogo muito agitado. Reencontro do Fábio com o Cruzeiro, né? E no jogo da volta, na próxima partida, reencontro do Fábio com a torcida do Cruzeiro, né? Vai ser um momento bacana para a gente ver, para a gente acompanhar. Promessa de um grande jogo, né? E assim a gente espera. Pô, a gente teve jogos muito bons nesse. E a promessa também era gigante, né? A expectativa. Pelo sorteio que aconteceu, a expectativa era enorme, né? E tá correspondendo, cara. Tá correspondendo. Tirando o empate aí, talvez, do Atlético Goianiense e do Goiás, né? Que também, pô, teve suas pitadas de clássico também. A gente não pode tirar o mérito. Todas as outras partidas com gols, partidas movimentadas. Então, tem feito jus, né? Esse sorteio que foi muito promissor e tá correspondendo, né? Tá correspondendo, tá bem legal. E essa partida foi bem agitada, foi bem bacana. Jogo da volta promete muito e segue em aberto, na minha opinião. Segue em aberto. O Cruzeiro conseguiu um grande resultado com um jogador a menos, sair com uma desvantagem de um gol só. Eu acho que foi um bom resultado. E agora para a volta, o Pesolano vai ter que se esmiuçar na prancheta, estudar a equipe do Fluminense, porque o que ele viu foi algo para ele se preocupar, né? Para ele, como é que a gente vai bater de frente com essa equipe? É possível. O Cruzeiro contestou algumas coisas e teve chance também. Falei e vou repetir, teve chance, mesmo com um jogador a menos. Teve chance. Então, só tem que tomar cuidado porque o Fluminense tem um centroavante goleador, definidor, que é o Cano, tá deixando dele em todas as partidas, né? E dessa vez não foi diferente. Então, tomar um certo cuidado com esse centroavante. Vai ter tarefa difícil, vai ser jogo bom. Eu acho que o Fluminense ele é um pouco mais favorito, né? Não só por já estar com uma vitória, mas também porque o que a gente viu nessa partida ao longo do primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, existe um nível técnico muito grande, né? Existe um nível técnico muito grande e eu acredito que o Cruzeiro ele vai para o enfrentamento com o Fluminense. Esse tipo de jogo tipo de jogo que o Fernando Diniz gosta, né? E é o tipo de jogo que ele costuma sair vencedor, que ele costuma prevalecer. Então eu acho que por esses motivos eu vejo o Fluminense com uma certa vantagem, com um certo favoritismo, mas segue em aberto. Pô, vai ser jogo no Mineirão, torcida vai encher a casa, vai empurrar a equipe e vai ser legal de ver, cara. Assim, promessa de um grande jogo, uma grande partida e assim a gente espera que aconteça, tá? Vamos pular pro Clássico Paulista, o Choque Rei, mais um tricolor que prevaleceu, que saiu vencedor. Cara, assim, a gente queimou a língua aqui, né? Não só eu, mas eu acho que muita gente nos comentários esportivos, porque naquele jogo de segunda-feira, válido pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo saiu na frente e lá para os 90 minutos, né? Final do segundo tempo, o Palmeiras conseguiu uma virada heróica, né? Conseguiu uma virada desconcertante, que desmoralizou a equipe do São Paulo. O Rogério Ceni estava extremamente abatido na coletiva pós-jogo, extremamente abatido. Deixou no ar até a possibilidade de entrar com uma equipe mista, de simplesmente abrir mão da Copa do Brasil, né? Ele falou sobre isso, mas a gente imaginava que isso não fosse acontecer.
né? Não pela questão de você passar pela Copa do Brasil, não é isso. Eu acho que o objetivo do Rogério, ele já falou e é declarado o Campeonato Brasileiro, mas é você tomar um vexame no Morumbi enfrentando o Palmeiras. Esse é o tipo de coisa que não pode acontecer. O quanto que isso vai custar no jogo contra o Juventude, só lá a gente vai saber. Mas é a típica partida que, se você vence, você recupera a confiança perdida. E foi isso que São Paulo conseguiu fazer. É impressionante. Sim. Eu disse aqui, o Palmeiras tirou mais lições do que o São Paulo, porque o São Paulo viu que tem um problema de gestão de elenco, né? De rodar o elenco, de peças para manter o nível do elenco. E o Palmeiras, a gente viu, eu falei aqui, saiu com muitas lições, né? Não podendo. Ah, não posso pôr o Gomes na lateral direita, vai ter a volta do Zé Rafael, vai ter a volta do Marcos Rocha. O Palmeiras tirou muitos aprendizados e a verdade é que, assim, 4 jogos do Palmeiras no Morumbi, e pegando só essa temporada, tá? Apenas o Palmeiras começou. O Palmeiras fez um bom início de jogo, depois abdicou de jogar, é verdade. Mas apenas o Palmeiras, ele deixou o São Paulo pressionado, porque nos outros, esse é o primeiro jogo, né? Primeiro jogo da temporada que eu tô falando, ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista, que o Palmeiras venceu o São Paulo por 1-0, né? Fez uma pressão inicial, né? Muita pressão na saída de bola do São Paulo. São Paulo meio que ficou desnorteado, o Palmeiras fez um gol, teve chance de fazer mais, e aí abdicou de jogar, o São Paulo cresceu, mas o Palmeiras defensivamente, quando o Palmeiras quer só se defender, o Palmeiras é um primor, né? E o São Paulo não conseguiu furar a marcação do Palmeiras. Depois desse jogo, primeiro jogo, isso só pegando os jogos no Morumbi, tá? Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o jogo de segunda-feira, né, nessa semana pelo Campeonato Brasileiro, e esse primeiro jogo da ida da Copa do Brasil. Em todos esses, o São Paulo foi muito superior, assim, o primeiro tempo. Em todas essas partidas. O primeiro jogo da final, o São Paulo foi muito superior os 90 minutos, e nessa partida também o São Paulo foi muito superior os 90 minutos. No jogo da segunda-feira, o São Paulo foi superior no início do jogo, e aí o Palmeiras começou a crescer. O segundo tempo, acho que o primeiro tempo foi mais São Paulo, o segundo tempo foi mais Palmeiras, aí foi mais equilibrado. Mas é mais uma partida que o Palmeiras começa mal enfrentando o São Paulo. Esse é o ponto que eu quero chegar. Falei aqui, o Palmeiras tirou muitos aprendizados e vem enfrentando o São Paulo. Terceiro confronto, né, contra o São Paulo no Morumbi, e o último dessa temporada. É o último, né? Porque o Copa do Brasil agora, né? Um é eliminado, Libertadores do São Paulo não tá, São Paulo tá na Sul-Americana. Então, o último duelo dessas duas equipes no Morumbi. E o Palmeiras do Abel Ferreira parece que não tirou lição nenhuma. Isso é impressionante. O que o São Paulo fez, a pressão que o São Paulo exerceu, o Palmeiras não conseguia sair do seu campo. É simplesmente isso. Assim. Eu dou crédito ao São Paulo, ao Rogério Ceni, mas a gente também tem que citar, assim, é impressionante como os jogadores do Palmeiras, eles sentem a pressão. Eu não sei o que acontece. Eles sentem a pressão de jogar no Morumbi, um time que entra apático dentro de campo, e não quero tirar o mérito do São Paulo, de forma alguma, tá? Não é esse o ponto. Mas o Palmeiras é de longe o Palmeiras que a gente viu, por exemplo, jogando contra o São Paulo na segunda-feira. É de longe o Palmeiras que jogou contra o São Paulo no jogo da volta da final do Campeonato Paulista, né? No jogo que definiu o título. É diferente, cara. Assim, o Palmeiras no Morumbi, eu não sei se eles sentem a pressão, o nervosismo, mas eles não conseguem manter o mesmo nível de concentração. Cai muito a concentração desse time, cometendo muitos erros, jogadores do próprio Palmeiras se trombando, errando saída de passe, errando saída de bola, né? Errando passes curtos de bola. É impressionante, assim, o time ficou meio perdido. Óbvio que aí sim, aí a gente começa a dar o crédito pro São Paulo. A pressão que o São Paulo exerce deixou o Palmeiras perdido, né? O Palmeiras ficou perdido, assim, não sabia o que fazer, o São Paulo muita pressão e não conseguia sair do campo de defesa, tentava trocar passe, errava, o São Paulo roubava a bola. Então foi muito bem o Rogério. Eu acho que o Palmeiras não esperava isso, né? Assim, pelo nível de intensidade que o São Paulo aplicou no jogo da segunda-feira, eu acho que o Palmeiras não imaginou, o staff do Palmeiras, a comissão do Palmeiras, não imaginou que esses jogadores fossem conseguir manter esse nível de intensidade no jogo,
sendo que aconteceu um jogo na segunda-feira, né? Os dois tiveram o mesmo tempo de descanso, de recuperação, e, cara, um time que estava moralmente abatido, né? Agora não, eu não sei o que aconteceu na pré-eleição, no pós-jogo, o Rogério Ceni encontrou uma forma de motivar esses jogadores, porque os jogadores do São Paulo entraram, cara, para vencer. Eles entraram para vencer. As oportunidades, foram muitas oportunidades criadas pelo São Paulo, né? O Everton tem que fazer pelo menos 2 grandes defesas em tentativas do Caleri, né? E quem fez o gol foi o Patrick mais uma vez, né? Brigou, foi para cima, recuperou a bola e fez o gol. O único gol da partida. A grande oportunidade do Palmeiras, minha opinião, e não foi nem um chute a gol, foi um lançamento. Eu esqueci quem fez o lançamento. Cara, assim, um lançamento do meio de campo. Ele achou o Veron no ataque, cara. O Veron tava sozinho, ele não chegou na bola. Eu acho que essa foi a chance mais perigosa do Palmeiras na partida. Teve, eu acho que um lance, uma chance em direção ao gol, mas a bola fraca, o Jandrei defendeu. E aí depois só chute por cima do gol, mais nada, assim. O Palmeiras não fez absolutamente nada. Não conseguiu fazer, porque o São Paulo marcou muito bem, né? Aí tem... A torcida do Palmeiras ficou na bronca, porque antes do gol do São Paulo, houve uma falta marcada pelo Rafael Claus, que foi do Reinaldo em cima do Dudu, né? A galera tá postando nas redes sociais aí, no Twitter e tudo mais. E o Klaus marcou mão na bola do Dudu, né? Pra mim foi uma falta escandalosa, mas assim, o torcedor reclamar disso, pô, marcou falta pro São Paulo. O Palmeiras tem que se defender, cara. Esse lance não interfere no que acontece depois. Se o Palmeiras não tem competência de segurar o São Paulo, aí não é problema do Rafael Claus. A arbitragem erra, faz parte. Agora cabe à equipe se defender. E é impressionante, é o terceiro jogo consecutivo. Acho que é o terceiro jogo consecutivo do Palmeiras que o Palmeiras toma um gol primeiro, né? Antes do seu adversário. O Atlético Goianiense tomou o gol, depois conseguiu uma virada épica, né? Em 7 minutos, uma goleada. Virada em questão de 2, 3 minutos. Jogo contra o São Paulo, sai atrás também. Final do jogo consegue a virada. Esse jogo de novo, saiu atrás. Assim, o Palmeiras defensivamente está um pouco inconstante, né? Melhor defesa do campeonato. Mas falei e vou repetir. Assim, essas últimas partidas o Palmeiras está tomando muito gols assim, antes de marcar, né? E assim, tudo bem, eu acho que é legal você... ter essa possibilidade de virar o placar, porque isso mostra várias coisas. Mostra a organização tática da equipe, mostra que é uma equipe mentalmente muito forte, né? Eu vi depois a live do Barolo pós-jogo, assim, o torcedor São Paulino comemora e tem que comemorar muito, mas se você pegar, e eu convido a todos a ver essa live, assim, o Barolo tenso, cara, tenso. Ele falou, cara, que tenso, mano. Que tenso esse final de jogo, com medo do Palmeiras empatar. Porque o Barolo falou, pô, essa equipe do Palmeiras, por mais que não tenha feito um bom jogo, é uma equipe assim, que você... Poxa, parece que a qualquer momento os caras vão conseguir o gol para que eles precisam, sabe? Porque é uma equipe que é organizada, que taticamente ela estava perdida dentro de campo, mas ela tende a se recuperar. No segundo tempo foi se recuperando, porque o São Paulo também foi perdendo um pouco de fôlego, né? Então o Palmeiras aos poucos foi se recuperando, mas sem muito perigo, né? Mas começava a ficar mais com a bola, começava mais a circular mais a bola, e esse que é o grande lance, assim, porque numa dessa, num lance, uma bola na área, uma bola parada, foi onde o Palmeiras conseguiu a virada no jogo da segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, né? Então o torcedor São Paulino apoiou, empurrou, mas eu falei, assim, você pega o Barolo, tava tenso, cara, tava tenso, porque apesar do Palmeiras não ter... E aí agora é estatística, né? Agora é fácil falar assim, o Palmeiras não chutou uma vez no gol, né? De fato, tentou arrematar, mas não assustou de fato. Mas pro torcedor, né, o fato do Palmeiras ter a posse de bola, assim, é algo para ficar tenso. É algo para ficar tenso, porque assim, é um time organizado, não fez um bom jogo, não estava num bom dia, e sempre que vai ao Morumbi, o Palmeiras nunca está num bom dia, né? Impressionante. Conseguiu a virada na noite da segunda-feira, sim, conseguiu a virada, mas o Palmeiras não vinha assim, não entrou concentrado o suficiente naquele jogo.
aos poucos o Palmeiras foi se encontrando, foi empurrando o São Paulo, foi encurralando o São Paulo, né? Muito também por escolhas do Rogério Ceni, que dessa vez ele fez diferente. Ele não fez, ele foi para o intervalo, ele não fez substituições, ele manteve o Caleri, né? Que é uma coisa que muita gente falou e eu não comentei aqui, mas realmente faz todo sentido. Assim, o Caleri estar em campo, mesmo morto, ele força o Palmeiras a ficar com pelo menos um ou dois zagueiros próximos ao Caleri, porque ele é centroavante matador. Uma vez que você tira, isso dá a possibilidade dos zagueiros do Palmeiras, e foram eles que conseguiram a virada na segunda-feira, isso dá a possibilidade dos zagueiros saírem com um pouco mais de tranquilidade. Porque imagina, um lateral vai marcar o Caleri? Pode marcar. Mas o Caleri, cara, o jogo de corpo do Caleri é absurdo. Tem que ter um zagueiro, né, de ofício. No caso, ou o Murilo ou o Gustavo Gomes, né? E nessa partida os dois ficaram ali o tempo todo marcando o Caleri, deixando ele longe. Mesmo assim não foram eficientes, né? Porque o Caleri conseguiu 2 cabeçadas ali e foram erros bizonhos da defesa do Palmeiras. O Caleri cabeceou sozinho. Se não fosse o Everton, era gol, né? O São Paulo poderia ter saído com um placar muito elástico, porque muita desatenção, assim. Eu falei, assim, a gente não pode tirar o mérito do São Paulo, que jogou muita bola, assim. O São Paulo fez uma partida para o torcedor olhar e para o torcedor ficar orgulhoso, e para a gente olhar para o São Paulo e falar, cara, esse time pode fazer mais, né? Dá para fazer mais. Agora sim, o Rogério Ceni, e aí, não, vou falar sobre isso depois. O São Paulo pode fazer mais. Agora sim, os erros de desatenção do Palmeiras não são comuns. Por isso que eu falo assim, o Palmeiras é o terceiro jogo do ano do Palmeiras no Morumbi, e parece que não aprendeu muita coisa. Chega lá, sente o nervosismo. Terceiro jogo não, quarto, né? Quarto jogo no Morumbi. Tirando, eu falei, o primeiro jogo, aquele primeiro jogo do Campeonato Paulista, que o Palmeiras entrou a 1000, né? Tirando aquele jogo, todos os outros, o São Paulo foi muito superior, assim, o início de jogo, pelo menos, né? O início de jogo. O São Paulo foi muito superior. Primeiro jogo da final do Paulista, o São Paulo jogou muito mais que o Palmeiras. O Palmeiras achou um gol ali com um erro épico do Jandrei. Aí no jogo da segunda-feira, aí sim, foi um jogo mais disputado. Eu acho que o Palmeiras foi até melhor. O São Paulo começou melhor o jogo. Mas no geral o Palmeiras foi melhor. E a virada aconteceu porque é uma equipe que já estava melhor na partida. Eu falei aqui, todo mundo... Eu vi muita gente falando assim, o São Paulo estava com o jogo na mão na segunda-feira. Não, o São Paulo nunca esteve com o jogo na mão naquele jogo da segunda-feira. Porque o Palmeiras estava ameaçando, o Palmeiras estava chegando. O Palmeiras estava forçando o Jandrei a fazer defesas importantes. Então o São Paulo nunca esteve com o jogo na mão na segunda-feira. Nesse jogo de quinta-feira, sim. O São Paulo teve o jogo na mão o tempo inteiro. Porque o Palmeiras não chegou. Mas é aquela coisa, assim, é um time tão... Mesmo no mau dia, ele é um time tão organizado, ele tem tanta qualidade, né? E a tal da cabeça fria, o coração quente, que o torcedor são paulino ficou tenso, cara. Ficou tenso. Agora, uma coisa também que chama atenção é que os jogadores do Palmeiras caíram muito na pilha dos jogadores de São Paulo. Muita confusão. É o tipo de coisa que o João Martins, né, que tá no lugar do Abel Ferreira, ele falou após o jogo da segunda-feira, da confusão do Gabriel Menino com o Reinaldo, que isso não pode acontecer. E é uma coisa que o Abel Ferreira também não gosta que aconteça, né? Então teve confusão ali com o Reinaldo, o Everton com o Nestor, né, se eu não me engano, Reinaldo com o Gustavo Gomes, enfim. Cara, o Palmeiras caiu muito na pilha do São Paulo e era o que o São Paulo queria. Assim, o único jeito da gente tentar alguma coisa, tentar segurar o Palmeiras, né? Impedido, tentar segurar não, porque o Palmeiras não tava fazendo muita coisa. Mas assim, o único jeito de impedir dessa equipe respirar e crescer no jogo é abalar os caras mentalmente, né? Então consegue uma confusão aqui, consegue uma confusão ali, e isso foi abalando, não digo foi abalando o Palmeiras, mas não deixou o Palmeiras respirar, fala calma, respira e vão voltar pro jogo, né? Que foi o que aconteceu na segunda-feira. O São Paulo deu tempo do Palmeiras, sim, a bola rolando, tudo mais, e o Palmeiras foi com a sua frieza característica, foi crescendo, foi acreditando, foi buscando e
Fez um barulho aqui, foi mal, galera. E conseguir encontrar o resultado, conseguir encontrar a vitória. Dessa vez eu acho que até essas pequenas confusões foram algo que a equipe do São Paulo tinha em mente, cara. Assim, a gente precisa conseguir alguma coisa para não para desequilibrar o Palmeiras, porque isso não vai ser possível, né? Mas para não deixar os caras voltarem pro jogo. Porque os caras não estavam no jogo, né? O time do Palmeiras não estava concentrado o suficiente para bater de frente com o São Paulo. E aí, todo o mérito, no aspecto tático, no aspecto físico, no aspecto mental também. Eu acho que tudo isso, o São Paulo fez um trabalho muito bem executado e a vitória foi muito merecida. E poderia ter sido mais, né? Foi apenas um, é um placar absolutamente reversível pelo Palmeiras, né? O Palmeiras reverteu um placar de 3-1 no primeiro jogo do Paulista, né? Então, você reverter um placar de 1-0 é totalmente possível, ainda mais para essa equipe do Palmeiras. Mas chama atenção, né? Mais um jogo no Morumbi, mais um jogo que o Palmeiras entra desligado, entra meio apático e depois tenta buscar. Não conseguiu, né? Não conseguiu. Acho que foi importante essas confusões que aconteceram no jogo, porque, falei e vou repetir, impediu o Palmeiras de respirar, de se concentrar, de manter a cabeça fria e buscar o resultado. A equipe estava o tempo inteiro com a cabeça quente, né? Mesmo com a cabeça quente, esse time ainda pode tirar um coelho da cartola, é sempre perigoso, mas o São Paulo foi muito bem, fez um grande jogo e agora sim, né? Ia falar, acabei deixando para falar depois, o que o torcedor do São Paulo tem que entender, porque assim, e aí eu puxo o barulho de novo, que ele fala, pô, o Rogério Ceni tem que manter alguns caras por 90 minutos. O que o torcedor tem que entender é que isso não é possível, cara. Isso não é possível. O São Paulo, pra mim, fez um jogo de alto risco e perdeu o Arboleda nesse jogo. Pode ter perdido o Arboleda pro resto da temporada. Pode ter perdido o cara pro resto da temporada. Então, o São Paulo fez um jogo de alto risco. Fez um jogo da vida. Deixou atletas importantes jogarem os 90 minutos. Isso pode ter um preço muito caro, isso pode custar muito caro. Se você for pensar na sequência do São Paulo de jogar contra o Juventude, time que trocou o treinador agora é o Lanterna, tudo bem, mas a gente sabe que não aconteceu com o Flamengo, trocar o treinador e mudar o ânimo, a equipe ganhar os jogos seguintes. Mas pode acontecer com o Juventude, né? Isso costuma acontecer, quando você troca o treinador, muda o ar e é aquela troca paliativa, né? Muda o ânimo por 1 ou 2 jogos e depois volta à normalidade, né? É o que costuma acontecer. Então, o São Paulo pode perder pontos importantes no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que assim, é o que eu falei depois do jogo da segunda, assim, o São Paulo, o Rogério tem que correr esse risco, porque é o Juventude, é o lanterna do campeonato, trocou o treinador agora, então vamos ser lógicos, vamos partir para a lógica. É o lanterna do campeonato, trocou o treinador agora, está com o ambiente instável, e o time vai entrar meio perdido, né? A gente pode se dar ao luxo de entrar com um time alternativo. Só que esse jogo pro São Paulo custou muito caro fisicamente. Custou muito caro. Os jogadores jogaram na raça. O Patrick, por exemplo, o que o Patrick jogou nesse jogo, ele não jogou na temporada inteira. Ele nunca fez um jogo com esse nível no São Paulo, desde que ele chegou. Nunca. E quanto que isso vai custar na recuperação do Patrick? Eu não sei, cara. É por isso que eu digo assim, o quanto que isso vai custar pro São Paulo no jogo contra o Juventude, depois o jogo pela Sul-Americana, até o jogo na volta contra o Palmeiras. O Arboleda já tá fora e tem gente que tá falando aí, os ex-atletas comentaristas, pela forma como ele saiu do jogo, já tô falando, pô, é problema de provavelmente lesão de cruzado, ele tá fora até da Copa do Mundo. Então, cara, assim, quanto que custou essa partida pro São Paulo? Por isso que eu digo assim, você não pode perder pro Palmeiras. Eu entendo o fator clássico. Você não pode perder pro Palmeiras. E eu acho que o São Paulo tinha que ir pro tudo ou nada mesmo. Eu falei aqui, eu concordo com isso. Tem que ir pro tudo ou nada. Eu falei depois, o Rogério sempre tem que repetir o time. Porque no Brasileirão é o lanterna do campeonato. Pela lógica, a gente pode trocar uns jogadores ou outro. Mas foi um jogo de muita intensidade e o torcedor que pede pro Rogério Ceni falar: o Rogério Ceni não pode fazer substituições no intervalo. Se o time tá jogando bem, tem que manter. Tem que manter o Caleri. Tem que manter. Cara, assim, eu entendo o lado do torcedor, porque assim, o time tá jogando bem, então vamos manter esses jogadores.
Agora, sim, o quanto que isso vai custar pro São Paulo? O São Paulo não vai poder repetir essa escalação 2 jogos seguidos. E assim, os jogadores entregaram um pouco a mais porque era um clássico. E pela virada humilhante que o São Paulo tomou. O São Paulo não fez um mau jogo na segunda-feira. O São Paulo não fez um jogo ruim. Fez um jogo bom. Nunca teve o controle do jogo. O jogo nunca esteve na mão do São Paulo. Mas fez um bom jogo. O Palmeiras conseguiu a virada. O São Paulo poderia ter feito mais gols também. Essa partida, o São Paulo poderia ter feito mais gols. E era importante que fizesse. Né? Porque, pô, você vai pro jogo da volta na casa do Palmeiras, todo mundo sabe como é que é. É complicado, né? O time do Palmeiras empurrado pelo seu torcedor tem outra pegada, né? Não vai jogar com essa apatia que jogou no Morumbi. Então, assim, dava para fazer mais. O torcedor queria isso. E é bacana tudo isso. Agora, assim, por que não repete? Por que não consegue? Primeiro, assim, o fator clássico mentalmente já dá uma pilhada diferente, né? Ainda mais pelo que aconteceu na segunda-feira. Os caras estavam mordidos, estavam com a honra ferida, eles iam entrar para esse jogo para dar a vida. Era uma final de Copa do Mundo para os caras. Então, mentalmente, os caras já entram dispostos a dar um pouco mais. Você sabe que quando você está mentalmente forte, por mais que seu corpo esteja esgotado, você consegue entregar mais. Agora, assim, você vai fazer um jogo contra o Juventude agora. Aí, vamos pegar a sequência de São Paulo aqui. Deixa eu puxar a sequência de São Paulo. Isso, vou pegar só de Campeonato Brasileiro, tá? Só de Campeonato Brasileiro. Deixa eu puxar aqui. Só um minuto, vamos ver aqui. Caraca, devia ter deixado isso engatilhado, né? Mas vamos lá. A gente, quem sabe faz ao vivo, né? Vambora. Puxar aqui. Só o Campeonato Brasileiro. Vai ter Sul-Americana no caminho, vai ter o jogo da volta contra o Palmeiras. Mas pegar só de exemplo a sequência do São Paulo no Campeonato Brasileiro, tá? Então imagina que o São Paulo fosse fazer jogos seguidos com essas equipes. Já pega o Juventude agora. Imagina que o time com força máxima pega o Juventude agora. Mentalmente, você consegue manter o mesmo estado de espírito e de ânimo que você teria para jogar contra o Palmeiras? Não, é diferente. Não existe a rivalidade, né? Você vai lá para fazer um jogo contra o adversário, vai respeitar ele, vai fazer o seu melhor, né? Seguindo, vai enfrentar o Atlético Goianiense. Existe rivalidade? Não, não existe. Então, assim, você pode fazer o que é possível para se motivar, para entrar nesse jogo concentrado, pilhado da sua melhor forma possível, mas o fato de não ter a rivalidade, assim, o São Paulo, assim, os jogadores podem estar esgotados fisicamente, mas mentalmente eles não conseguem entregar mais, porque os caras não têm a motivação. Por isso que eu digo, assim, o torcedor critica, mas o Rogério Ceni não tem alternativa, ele precisa trocar, cara. Assim, se o jogador, se você tá cansado, pega você, pensa, imagina assim, você vai pra uma festa, tá? Você vai pra balada. Aí você vai, chega na balada meia-noite, então você vai, dorme à tarde aí um pouquinho, você vai pra balada, a balada começa às 11 horas, meia-noite. Aí você, vou ficar lá até umas 5 da manhã. Você fica até às 5 da manhã, às 7 da manhã você tem que entrar no trabalho. Às 7 da manhã você vai entrar no trabalho. Dependendo de como foi a sua noite, né, do que você, das suas pretensões, do que você conseguiu fazer, você vai trabalhar, tirar um cochilo de 2 horas, você vai trabalhar ou de 1 hora, ou você nem dormiu, né, dependendo do que aconteceu no after, né, no after party, você vai trabalhar voando, né. Pô, caraca, fiz isso. Você vai falar para todo mundo tudo que aconteceu, tudo que foi da hora. Mas se for uma festa mais ou menos, você vai lá, você não conseguiu o que você queria, só tomou seus drinks, voltou para casa, cochilou 1 hora e vai pro trabalho. Você vai trabalhar uma tiriça. Você vai trabalhar, você vai tomar café o dia inteiro e o sono não vai passar. Você vai trabalhar uma tiriça. Você vai parecer um Walking Dead, né? Um zumbi. Mas se você conseguiu aquela noitada de respeito, né? O pai tá on, não só o pai, a mãe tá on também, né? Isso que eu tô falando aqui, não é só os caras não, é todo mundo, né? Dependendo do que você queria naquela festa, você vai trabalhar voando. Pô, aconteceu isso, caramba, conheci, fui na festa, encontrei o Ronaldinho Gaúcho, ele tava no rolê aleatório, tirei uma selfie com ele,
peguei autógrafo, os caras, pô, você vai trabalhar voando, cara. Você vai estar uma bala, mesmo sem ter dormido. Mesmo sem ter dormido. Então é isso que eu falo, assim. Esse é o fator mental, o quanto que isso pesa. Né? O quanto que isso vai permitir que os jogadores repitam as atuações. Se você tá com o corpo descansado, é diferente, pô. Imagina, você vai trabalhar, você dorme às 10 da noite, acorda às 6 da manhã para trabalhar às 7, né? Cenário perfeito. Você dorme às 10 da noite, acorda às 6 da manhã e trabalha às 7. Pô, você vai trabalhar gostosinho. Você vai trabalhar, vai estar com o corpo, com a cabeça bem descansada, né? Então você vai trabalhar ok, você vai render seu 100% tranquilo. Tranquilo, não precisa de motivação, você não precisa ouvir uma música, você não precisa ouvir um discurso motivacional, você vai trabalhar legal, né? Isso qualquer pessoa, e o jogador é uma pessoa, por isso que a tal da gestão, o cara precisa estar descansado para ele entrar e poder atuar normal. Falar, mas por que o cara não consegue jogar o segundo? Pô, porque os jogos do São Paulo têm sido muito intensos no primeiro tempo. O cara consegue manter a motivação? Não, velho. Não, se é um clássico. Assim, aí eu acho que agora o torcedor olha pro passado e olha pro jogo do Corinthians. Pô, por que o Rogério mexeu no intervalo? Agora a gente pode olhar e falar, pô, não deveria ter mexido, né? Ele fez, obviamente, as mudanças para poupar o elenco. E para tentar manter o nível de intensidade, o nível de enfrentamento com o Corinthians, que naturalmente cresceria ao longo do segundo tempo, empurrado pelo torcedor, né, com resultado adverso. O Rogério tentou manter o nível de atuação, mas agora é fácil a gente olhar para trás e falar, ó, tá vendo esse jogo que fez contra o Palmeiras? Era o que era para ter feito contra o Corinthians. Agora é fácil falar. Mas na hora, você não, pô, o cara tem que pensar no longo prazo. O técnico não pode emocionar. Ele tem que agir com o racional. E ali ele foi meramente racional, não deu certo. Acho que foi lição aprendida. Né? Próximo jogo, próximo clássico que seja, vai ser o jogo na casa do Palmeiras, né? No Allianz Parque. Ali não sei o que vai acontecer, porque esse jogo, esse Choque Rei, ele tem uma particularidade, né? O Palmeiras na Vila, o Palmeiras na Neoquímica Arena e vice-versa, né? O Corinthians na Neoquímica, o Santos o Corinthians na Neoquímica não, o Corinthians no Allianz Parque, o Santos no Allianz Parque. Esse clássico entre Palmeiras, Corinthians e Santos, quando um vai visitar o outro, costuma variar muito, assim, as atuações, como é que as equipes atuam. Agora, sim, o São Paulo ele tem uma particularidade. Quando o São Paulo encara o Palmeiras e quando o São Paulo encara o Corinthians, o São Paulo vai muito bem no Morumbi, mas fora de casa não costuma ir bem. Na Neoquímica Arena foi muito bem contra o Corinthians no primeiro tempo. Mas não costuma ser isso. Isso não é o normal de acontecer. O São Paulo conseguiu algumas vitórias recentes no Allianz Parque, mas os últimos confrontos, o Palmeiras foi amplamente favorável, né? Foi amplamente superior. O São Paulo não conseguiu manter o mesmo nível de intensidade e aplicação tática que aplica no Morumbi, no Allianz Parque. Então, esse duelo de São Paulo contra o Corinthians e contra o Palmeiras, quando essas equipes se enfrentam, o São Paulo especificamente enfrenta essas duas equipes, o São Paulo rende muito em casa, mas fora de casa não consegue manter o mesmo nível de enfrentamento. Então, se a gente pegar a lógica, o jogo no Allianz Parque vai ser muito mais favorável ao Palmeiras, né? Então, assim, eu tô fazendo aqui, né, advogado do diabo, eu tô defendendo o trabalho do Rogério Ceni. Agora que vai ser difícil. Dá para fazer mais coisa? Dá. Agora sim, vai conseguir? Esse que é o problema, é a gestão, cara. Porque a questão, falei e vou repetir, a questão mental ela pesa muito. Só que você não consegue manter a sua cabeça com essa pilhagem, com essa motivação, enfrentando, e falei aqui, vai enfrentar o Juventude, depois vai enfrentar o Atlético Goianiense, não dá, não existe rivalidade. Como é que você vai manter a mesma motivação, cara, para fazer um jogo em 90 minutos de muita intensidade, cansado, extenuado, mas vou ficar, cara, vou jogar. O cara não consegue manter o ritmo, o cara não consegue manter a mesma pegada. O rendimento vai caindo ao longo do tempo. Vai caindo, porque o cara
o corpo vai cansando, a mente não tem motivação. Ah, mas tá vestindo a camisa do São Paulo. Tudo bem, isso é motivação, mas para os 90 minutos não é motivação suficiente. Enfrentaram o Palmeiras, enfrentaram o Corinthians, enfrentaram o Santos, pô, aí é motivação pra caraca. Não, cara, a perna pode cair. Eu vou ficar até o final, velho. E eu vou fazer o que dá até o final. É diferente, cara. Por isso que, assim, dá pra cobrar agora. Dá pra cobrar o que o Rogério Ceni fez contra o Corinthians. Agora, nas outras partidas, não tem muito como cobrar, né? O time tende a perder rendimento. Isso é normal. E aí as substituições acontecem porque o Rogério Ceni quer encontrar um meio, alguma forma de fazer essa equipe jogar melhor. Mas não tem peça, né? Não tem recurso de elenco. E aí é o grande problema, né? Agora, pro Palmeiras, eu acho que mais uma partida que o Abel Ferreira vai ter que entender como é que vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. Apesar de dois confrontos, né? Agora duas vitórias do Palmeiras, duas vitórias do São Paulo. É um bom saldo pro Palmeiras como visitante, mas o Palmeiras entra muito desligado, assim, entra muito atordoado quando enfrenta o São Paulo no Morumbi. Isso são coisas importantes. E não vai ter mais jogo no Morumbi contra o São Paulo. Mas são coisas importantes para o Palmeiras. Isso pode acontecer contra outros adversários, né? Fora de casa. Isso pode acontecer, cara. Isso é possível de acontecer. E aí, o que o Palmeiras vai fazer para, em pouco tempo, se recompor e não tomar o gol primeiro, como quando vem acontecendo recentemente? Ainda tem lições a serem tiradas disso. Apesar de não... Porque pode parecer, pô, é uma lição que o Palmeiras vai ter que tirar para o próximo duelo contra o São Paulo. Então, só no ano que vem, né? Não, é uma lição para o resto da temporada. Porque o Palmeiras vai visitar muita gente ao longo da temporada ainda. Então, qual que é a lição que vai tirar? Pô, quando a gente estiver na casa do adversário, sentir o nervosismo, a pressão, não tiver num bom dia, a torcida gritando alto, pressionando, tem que encontrar uma forma de se motivar, de se recompor rapidamente, não entrar na pilha do adversário, né, e buscar o resultado, né? De preferência sem tomar gol, né? Agora, sim, o torcedor vai falar, pô, você tá desmerecendo o São Paulo. Não, eu não tô desmerecendo o São Paulo. São Paulo fez um grande jogo. Agora, sim, a melhor defesa do futebol brasileiro, sim, foi refém do São Paulo. Assim, o que o Palmeiras apresentou ofensivamente, aí eu coloco muito mérito no São Paulo, né? O Palmeiras não ter feito nada ofensivamente. Mas defensivamente, o que o Palmeiras apresentou foi um fiasco, né? E aí eu falei, nisso eu não posso acreditar ao São Paulo, ao nível, à atuação do São Paulo, porque o Palmeiras defensivamente estava perdido. E é assim, se fosse uma equipe comum, não é uma equipe comum, é a equipe mais badalada e é a equipe que tem a melhor defesa do futebol brasileiro. Né? Como é que aí, pô, tomou pressão do São Paulo, várias oportunidades, o Everton tem que fazer grandes defesas. Isso é normal? Isso não é normal do Palmeiras. Por isso, assim, uma coisa é o São Paulo não permitir o Palmeiras atacar. Aí, ok. Outra coisa é o Palmeiras se defender mal, de forma bizarra, né? Aí, isso são coisas que a gente coloca na conta do Palmeiras, né? Que não conseguiu manter o mesmo nível de concentração, estava perdido dentro de campo e taticamente não conseguiu se encontrar. E aí, o fato do Palmeiras taticamente não se encontrar, aí sim é mérito do São Paulo e do seu torcedor, que gritou, que pressionou, o São Paulo seguiu motivado, né? As coisas, os caras começam a errar passe, e aí começa a perder a paciência e tudo mais, né? Perdeu a paciência de fato. Então foi um grande jogo, só que segue muito em aberto. Eu acho que assim, para recuperar a confiança, foi muito importante para o São Paulo. Acho que isso foi fundamental para essa equipe recuperar a confiança. Se vai brigar por título, se vai se classificar, eu acho difícil se classificar. Acho difícil porque eu falei, confronto entre São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, o dono da casa costuma prevalecer, costuma jogar melhor pelo menos, né? Então, se a lógica prevalecer, o Palmeiras deve ganhar o jogo. Acho que a chance do São Paulo é difícil acreditar que o São Paulo vai jogar mais que o Palmeiras no Allianz Parque, mas a chance do São Paulo é tomar só um gol. E aí levar para as penalidades, e aí, cara, nas penalidades a gente sabe, o Palmeiras jogando no lado do seu torcedor é mais pressão, é obrigação, né, o Palmeiras se classificar.
Então a chance do São Paulo é essa. Dá para passar? Dá, mas é muito difícil, cara. Assim, é muito difícil. Se a gente pegar o que aconteceu na final do Paulista, cara, assim, é realmente muito complicado. Mas independentemente assim do São Paulo pode ser que nem se classifique. Tudo bem, eu acho que assim o mais importante era não perder pro Palmeiras de novo. Né? Da forma como foi segunda-feira, pô, era importante, era fundamental no aspecto psicológico, não perder pro Palmeiras de novo. E conseguiu, né? Conseguiu esse feito. Então, grande trabalho do Rogério. O Rogério, eu acho que é o único treinador que consegue dar um nó tático nesse Palmeiras do Abel Ferreira, pelo menos jogando no Morumbi. É o único treinador que consegue de forma efetiva, né? Porque os outros treinadores, até, né, muitos também são demitidos, né? Então é difícil, realmente é difícil. Difícil ter algum treinador que vai conseguir dar um nó tático no Abel. Só o Rogério Ceni, né? Ele tem sido um cara que vem dificultando muito para o Palmeiras do Abel Ferreira. E é bacana isso, eu acho legal. São dois treinadores jovens, dois treinadores que é, é, estudam muito seus adversários taticamente, propõem ideias de jogo, né, ideias táticas de jogo, muda o jeito de jogar ao longo do jogo. Então, cara, foram dois treinadores estrategistas, né? Agora o Abel Ferreira é o cara a ser batido no futebol brasileiro. Então o Rogério Ceni tem algo a se orgulhar. Né? Consigo bater de frente com o Palmeiras do Abel Ferreira. Isso é bacana. Pô, pro Palmeiras, assim, muda alguma coisa? Não muda nada. Não muda nada. O Palmeiras, para mim, é um time que a ser batido. Né? Essa derrota não mexeu em nada. Eu falei e vou repetir. O Palmeiras tinha que ter tirado lições do primeiro jogo da segunda-feira. Aparentemente não tirou lição nenhuma. Né? E esse jogo foi um jogo atípico. Né? Eles sabem disso. Eles sabem assim, pô, é um jogo que tá todo mundo no mau dia. Todo mundo. Danilo não jogou bem, o Zé Rafael não jogou bem, o Marcos Rocha não jogou bem. E assim, pô, com a volta do Zé Rafael e do Marcos Rocha, a gente imaginou que fosse um baita jogo, né? E não foi, assim. O Dudu mal também, Scarpa também muito mal. Então, pro elenco inteiro do Palmeiras estar mal, é um dia atípico. E eles sabem disso, né? Eles sabem disso. Não muda alguma coisa no planejamento do Palmeiras? Não muda nada. Não muda nada. O Palmeiras sabe que agora vai ter que. E eu acho que até gosta disso, hein? O Palmeiras do Abel Ferreira acho que até gosta disso. E é bom que goste disso. E se gostar é muito bom. Pô, perdeu um primeiro jogo, agora a gente vai ter que vencer em casa. Os caras vão dar. Pô, a pré-eleição vai ser um absurdo. Essa pré-eleição do Abel Ferreira no jogo da volta. Vai ser legal. Por isso que eu acho que o Palmeiras passa do São Paulo. Porque essa derrota, quando esse time do Palmeiras tá machucado, os caras voltam. Os caras voltam mordido. E eu acho que se tivesse empatado, aí os caras iam estar ok, tá ligado? Assim, ia ficar, pô, empatamos, legal, estamos com uma boa vantagem. E aí talvez se entrasse no jogo da volta meio que de salto alto, sabe? Olhando de cima, pô, tá tranquilo, estamos em empate, só a gente fazer um golzinho aqui. Aí é o jogo traiçoeiro, né? Aí o fato de ter perdido, aí os caras agora vão entrar esse é o time do Palmeiras, né? É o time do momento, assim. É impressionante o trabalho que faz o Abel Ferreira e por isso eu acho que o Palmeiras é favorito a levar essa vaga da Copa do Brasil, mas segue em aberto, né? Segue em aberto. Eu acho que tá muito em aberto e o São Paulo tem que não jogar com o regulamento embaixo do braço, né? Se encontrar motivação de alguma forma, tem que ir para cima. Agora a gente sabe que não é normal, né? Não é normal. Conseguiu fazer isso contra o Corinthians na Neoquímica Arena. É importante a gente ressaltar. Conseguiu fazer isso. Vai conseguir fazer isso contra o Palmeiras? Eu acho difícil, cara. Difícil porque o Palmeiras... Esse Palmeiras, quando tá mordido, quando ele quer dar o troco, aí é complicado, né? E do lado do seu torcedor, pode ter um ou dois que esteja num mau dia. Mas a grande maioria vai estar num dia bom, né? E esse que é o problema, assim. Você pegar esse time do Palmeiras inteiro no mau dia é difícil, cara. Assim, você precisa dar muita sorte. Vai ser uma ou duas vezes no ano, né? Uma ou duas vezes no ano. Então, difícil, sim. Tarefa complicada, mas eu acho que o São Paulo tem que ir para cima, né? Tem que tentar de alguma forma. E o Rogério Ceni também, né?
pelo que aconteceu, até pelo que aconteceu na final do Paulista. É bom tentar contestar um pouco mais. Os caras são favoritos, mas é bom tentar contestar um pouco mais. Pode ser que eles consigam, mas eu acho que o Palmeiras é muito favorito, vive um momento mágico essa equipe do Palmeiras, né? E eu acho que se o Abel Ferreira tivesse no banco, essa eu acho que foi a primeira derrota do João Martins, tá? O auxiliar do Abel Ferreira. Essa foi a primeira derrota dele, tá? Primeira derrota. O cara já foi, teve no comando técnico do Palmeiras várias vezes, porque o Abel é expulso várias vezes, né? Então ele já ficou várias vezes, ele nunca tinha perdido, se eu não me engano. É a primeira derrota do cara, impressionante, hein? Já jogou bastante. Já atuou bastante de treinador do Palmeiras, porque o Abel Ferreira já foi expulso bastante, pô. Então, primeira derrota do cara, hein, meu? Caraca, que loucura, hein? Então, mas eu acho que eu falei, se o Abel Ferreira tivesse no beira do campo, a história seria diferente, né? A história seria diferente. O Palmeiras ia encontrar soluções, ele ia chamar a atenção da galera para não entrar na pilha, e aí eu acho que o cenário do jogo poderia ter sido diferente, né? E ele vai buscar isso, né? No jogo da volta ele vai estar lá. Então, pode esperar um Palmeiras rolo compressor, cara. Vai ser um jogo tipo esse do Fluminense, imagino eu, tá? Vai ser tipo esse jogo do Fluminense contra o Cruzeiro. O Palmeiras vai amassar os 90 minutos, velho. Vai pra cima. E aí, não sei, o São Paulo não joga de forma reativa, né? Se fosse um time que soubesse se defender e agir de forma reativa, beleza, mas o São Paulo não é essa equipe, né? Por isso que assim, se o Palmeiras decidir que vai amassar, vai amassar. E aí o São Paulo vai ter que se defender como puder, sem o Arboleda, né? A gente ainda não tem. Deixa eu só procurar aqui. Vamos aproveitar que a gente já tá com a página do. Dá o crédito aqui, né? Globo Esporte. Aproveitar que a gente tá com o Globo Esporte aqui. Deixa eu ver se tem alguma notícia do Arboleda. Deixa eu ver. Não, só fala que ele tem uma lesão no tornozelo, não saiu nada de novo ainda, né? Deve sair ao longo do dia, né? Mais detalhes sobre o suspeita de rompimento dos ligamentos, né? Essa é a suspeita, por isso que assim, comentário de vários ex-atletas que tiveram essa lesão de rompimento de ligamento, eles falaram assim, parece muito, né, rompimento de ligamento, assim, a gente teve um caso recente, o Bruno Henrique, né? Teve rompimento, lesão multiligamentar, né? Vários ligamentos foram rompidos, né? Então, pegar até o exemplo recente do Bruno Henrique, assim, a reação é semelhante, por isso que existe essa suspeita muito forte. Se foi isso que aconteceu, o São Paulo vai ter um desfalque importante na zaga, né? E é como é que vai segurar um Palmeiras decidido, né? É complicado. Encruzilhadas, aí é dor de cabeça pro treinador do São Paulo, pro Rogério Ceni, pro próprio Abel Ferreira também, né? Que vai ter que buscar formas, tipo, porque o Palmeiras tem que se preparar de acordo com o que o São Paulo apresentou. Né? O Abel Ferreira tem que preparar o seu time assim, imaginando que o São Paulo vai entrar para jogar como jogou esse jogo. É isso que o Abel Ferreira tem que pensar no pior cenário. Aí é dor de cabeça para os treinadores e não para mim, porque se fosse para mim, eu estaria ganhando uma bolada, né? No comando técnico de uma das duas equipes. Então é isso, gente. Acabei me estendendo. Eu ia gravar um podcast mais curto, mas esse foi um jogo muito bom, né? Mostrou muita coisa assim do que o São Paulo pode apresentar ao longo da temporada. E pro torcedor do Palmeiras, eu falei, cara, assim, foi um jogo atípico. O torcedor, obviamente, um ou outro vai ficar meio pé da vida, vai reclamar da arbitragem. Assim, o que tem da arbitragem, eu acho que não tem o que reclamar, né? Mas um ou outro vai ficar meio puto com a equipe. Por que não pôs fulano? Por que Ciclano não se dedicou um pouco mais? Não pode perder do São Paulo e tudo isso. É componente de clássico, mas assim, pro torcedor, assim, fica tranquilo porque assim, você tem um jogo em que os 11 jogadores não fazem uma boa partida, isso não é normal no Palmeiras, tá? Isso não é normal do Palmeiras. E aí não querendo tirar o mérito do São Paulo, que não deixou o Palmeiras atacar. Eu acho que foi totalmente mérito do São Paulo. Isso não é normal. Vai ser um jogo, talvez tenha mais um jogo no ano que isso aconteça. No ano. Os 11 mal. Porque o normal é, pode estar metade mal, metade bom. E a metade boa faz a diferença, né? Essa que é a parada.
a metade que tá bem no jogo é a metade que faz a diferença, né? Então, assim, é coisa de trajeto, né? Ao longo da temporada, por isso que a gente sempre fala, todas as equipes, ao longo da temporada, vai ter instabilidade, isso vai acontecer. Vai ter um jogo ou outro que não vai conseguir manter o mesmo nível de atuação. Isso vai acontecer. Né? E talvez esse tenha sido mais um jogo do Palmeiras, que já aconteceram outros, mas dessa vez saiu derrotado. E muito raro, assim. Vai ser algo muito raro você ver o time inteiro do Palmeiras meio apático dentro de campo, meio perdido. Então acho que próxima partida já tudo volta ao normal. Né? Palmeiras tem um bom jogo aí no Campeonato Brasileiro para manter a liderança, para ficar, né, para ficar bem na tabela, líder isolado, para dar aquela confiança para a equipe, para o torcedor, né? Ficar confiante que dá para fazer, que dá para manter líder isolado. O próximo adversário é o Avaí, né, se eu não me engano. Isso, é o Avaí na ressacada. Vai ter jogo de Libertadores. Então tem muita coisa pro torcedor palmeirense comemorar e ficar de bem com o time. Eu falei e vou repetir. Essa partida não tem nada pro torcedor ficar eufórico, ficar... perder um clássico, eu acho que, pô, beleza, tem que ficar, não tem que ficar feliz mesmo, né? Ficar feliz por perder um clássico pro São Paulo, aí você não tá normal. Mas, pô, daí criticar jogador, treinador, presidente, cara, tudo isso faz. Você acho que é, é coisa secundária, sabe? Preocupar que, pô, foco no próximo jogo, porque o Palmeiras está vivendo um bom momento e o trabalho do torcedor palmeirense é esse agora, motivar a equipe, né? Empurrar a equipe, continuar empurrando a equipe e curtindo essa vibe, porque a vibe tá muito boa, né? Tá vivendo um momento realmente mágico, né? Então é isso. Acaba mais uma equipe que perde a sua invencibilidade. O São Paulo perdeu na segunda-feira, agora o Palmeiras perdeu a sua invencibilidade também. E assim vai ser, cara. Assim vai ser com todas as equipes, né? Regularidade é importante, por isso que o Palmeiras é líder. Mas todo mundo vai ter seus dias ruins, né? Gente, é isso. Por hoje eu vou finalizar. Essa foi a rodada. Teve um jogo que não aconteceu, né? Eu não sei de fato o que aconteceu. Para mim, quando eu tava vendo a agenda, América e Botafogo seria na quinta-feira também. Eu acho que eu vi errado, né? Acho que eu vi errado. Esse jogo vai ser no dia 30. Então, eu confesso a vocês que eu vi esse jogo também sendo nessa quinta-feira, né? Listado para acontecer nessa quinta-feira. Eu não sei bem, assim, se eu vi errado, se a data estava lá e eu não percebi, se aconteceu alguma coisa, eu não sei. Mas vai ser na próxima quinta-feira, dia 30, né? Então, mais um jogo aí que vai para encerrar, né, esses jogos de ida da Copa do Brasil, tá? É isso, gente. Agora sim, finalizar por hoje. Acompanhar final de semana a rodada do Campeonato Brasileiro, né? Acompanhar a vida, a jornada dessas equipes, né? Do Palmeiras, do Corinthians, do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, Internacional, Fluminense, o próprio São Paulo, né? Vamos ver como se recupera ao longo da competição. E é isso. A gente acompanha o Campeonato Brasileiro no final de semana e aos poucos a gente vai voltando. Semana que vem, talvez, ao longo do final de semana, não sei. É isso. Falei demais. Vou começar a tossir daqui a pouco se eu continuar falando. Acho que já tá todo mundo de saco cheio da minha voz. Então eu encerro por hoje. Ótimo final de semana para todo mundo. Forte abraço e até ou final de semana, né? Ou domingo para falar dos jogos de sábado, ou segunda-feira para a gente fazer um catadão, né? É isso, gente. Por hoje eu finalizo. Valeu demais e até a próxima. Tchau.